Olá, sétimo ano. Vamos continuar aqui o estudo do capítulo 5. Esta é a última aula do capítulo. Na última aula nós vimos a teoria de Lamarck, uma teoria que não é aceita, não condiz com a realidade. Agora nós vamos estudar a teoria de Darwin. E agora que eu vou te contar como as coisas de fato acontecem. Este aí é o Darwin, Charles Darwin. Grande cientista, largou o curso de medicina para se dedicar ao estudo da natureza. Ele fez uma viagem e observou uma viagem em vários lugares do mundo. E ele observou diversas espécies e fez o registro. Depois, mais para frente, Darwin divulgou um livro que chama A Origem das Espécies. Mas esse assunto vamos ficar lá para o 9º ano. O importante é você saber que Darwin ele propôs a seleção natural. Darwin acreditava que a natureza selecionava as características favoráveis. Ele afirmou que um indivíduo que possui as características mais adaptadas consegue sobreviver àquele ambiente. Então presta atenção que eu vou dar alguns exemplos para você poder entender. Lembra aquele exemplo que eu falei das girafas de Lamarck que esticavam o pescoço para alcançar as árvores com as folhas mais altas? Então, essa teoria é errada. Não é assim que acontece. As girafas ancestrais provavelmente apresentavam pescoços de comprimentos variáveis, segundo Darwin, viu pessoal? Longo, curto e médio. Essas variações eram hereditárias, ou seja, a girafa de pescoço curto, ela passava essa característica para os descendentes dela, e a de pescoço longo também. Então, existiam girafas de tamanhos de pescoço diferentes. Devido à competição, ou seja, em um determinado momento surgiu árvores maiores, as menores foram extintas e as girafas de pescoços menores não conseguiram se alimentar, ou seja, não sobreviveram, o que fez que somente as girafas de pescoço longo sobrevivessem. Isso é minha teoria, viu, pessoal? Isso aqui é um exemplo. Finalmente, apenas as girafas de pescoço longo sobreviviam à competição. Portanto, a seleção natural ocorreu a evolução. Vamos ver aqui o que mais que diz essa teoria de Darwin. Ela diz que todos os animais possuem características únicas. Se você olhar para um jacaré, você vai ver que eles apresentam dentes que ficam para fora, né, quando eles fecham a boca. Possui 4 patas, a cor é sempre esse tom meio esverdeado, o bico é alongado. Você vai observar que cada animal, cada espécie possui características únicas. Pode ter alguma alteraçãozinha de cor, mas essas características aqui não mudam. Agora vamos aqui a um exemplo. Os dentes são importantes, né? Para a espécie do jacaré, os dentes são extremamente importantes porque auxiliam na caça, na alimentação. Agora, imagina se nascesse um bebezinho jacaré sem dente. Um jacarezinho banguela. Como que ele vai fazer para se alimentar? Não tem jeito. Ou seja, a chance dele sobreviver é muito menor, concorda? Então, agora imagina outra coisa. Imagina que um jacaré, nesse mesmo pântano, nasce com 8 pares de dentes a mais. Com isso, ele consegue fixar melhor a presa e obter mais alimento. Esse animal vai se alimentar melhor, vai conseguir mais fêmeas para se reproduzir. E o banguela não. O banguela não vai conseguir se alimentar tanto, vai ficar magrinho lá e não vai conseguir se reproduzir. Isso é seleção natural. O meio seleciona o indivíduo com características mais adaptadas. Ou seja, quem se adaptou melhor ao meio? O jacaré de muitos dentes ou o jacaré de banguela? Com certeza o jacaré com muitos dentes. Charles Darwin também acreditava na hereditariedade. Ele defendia que nós já estudamos isso, né? Ele defendia que os pais tendem a passar suas características para as próximas gerações. Como já estudamos a hereditariedade na aula passada. Com isso, a espécie evolui por pequenos incrementos cumulativos na aptidão. Esse jacaré com um monte de dente provavelmente vai passar essa característica para a sua geração, ou seja, ele vai ter filhotes cheios de dentes,
que novamente vão conseguir mais alimento, mais fêmeas, vão se reproduzir mais e vão passar essas características para frente. Com o tempo, o que era uma diferença acaba virando um padrão da espécie naquela população. No nono ano, nós vamos aprofundar mais essas duas teorias. Agora vocês vão assistir um exemplo que eu peguei de um outro vídeo sobre como atua a seleção natural. Nesse gramado vive uma população de gafanhotos. E você vai reparar que a maior parte deles é clara e alguns poucos são escuros. Por que isso acontece? Os gafanhotos claros eles acabam se misturando melhor com a grama e não são vistos. Vistos por quem? Pelos pássaros, que são predadores deles. Já os outros escuros, por serem vistos mais facilmente, eles acabam sendo devorados ainda jovens, não conseguem se reproduzir e não passam essas características para frente. Apenas alguns vão ter a sorte de chegar à fase adulta e se reproduzir, mas o ambiente é dinâmico e pode ser que essa grama mude. Vamos supor que esse espaço seja tomado por uma espécie invasora e essa grama que era verde clarinha, de repente começa a ficar escura. O que acontece agora? Os gafanhotos claros, que antes ficavam bem camuflados, agora estão bem evidentes. E um a um vão ser devorados. Já os outros gafanhotos que eram escuros e ficavam em evidência, agora estão ali, escondidos. Os pássaros não conseguem mais encontrar eles. Então eles vão sobreviver com mais facilidade e vão chegar à fase adulta, se reproduzir e, novamente, passar essas características para a próxima geração. E ao longo de várias gerações, a situação se inverte e a gente tem o predomínio de gafanhotos escuros e apenas alguns claros. Essa foi a última aula. Vou deixar atividades para vocês fazerem. Beijo, beijo.